O vídeo começa com uma pergunta intrigante. Quem foram os Nefilins? O objetivo é examinar relatos bíblicos para entender essas figuras. Também serão analisadas crenças populares associadas aos Nefilins. O vídeo busca evidências que possam esclarecer o que se pode afirmar sobre os Nefilins. A intenção é fornecer uma compreensão abrangente e informada sobre essa questão. O Antigo Testamento, especificamente o Gênesis, menciona os Nefilins. Essa menção ocorre no contexto da crescente decadência humana que antecedeu o dilúvio. A frase-chave é: naqueles dias havia Nefilins na terra. Essa passagem é interpretada de diversas maneiras teologicamente. Algumas interpretações veem os Nefilins como gigantes ou seres poderosos. Outras interpretações sugerem que eram descendentes de uniões entre seres celestiais e humanos. A cena aborda duas interpretações principais sobre os filhos de Deus na Bíblia. Uma interpretação é a angelológica, que os vê como anjos que se manifestaram na terra. A outra é a étnica, que os interpreta como descendentes piedosos. Estes descendentes piedosos teriam se misturado com linhagens consideradas ímpias. A leitura angelológica explora interpretações sobre a origem dos Nefilins. Alguns intérpretes associam os Nefilins a seres celestiais. Outros defendem que os Nefilins eram líderes humanos notáveis. Essas interpretações variadas refletem diferentes perspectivas sobre a natureza dos Nefilins. Relatos indicam a descoberta de esqueletos com estaturas acima da média na China. Alguns desses esqueletos apresentam alturas estimadas entre 1,80 e 1,90. Essas descobertas geram interesse em estudos sobre a estatura de populações antigas. A análise desses restos mortais pode fornecer informações sobre a história e a evolução humana na região. A cena examina a alegação de pegadas antigas encontradas em locais remotos. Essas pegadas são frequentemente apresentadas como evidência da existência de gigantes. A análise crítica busca verificar a autenticidade e origem dessas pegadas. O objetivo é determinar se há uma explicação científica para sua formação. A cena explora referências bíblicas subsequentes que mencionam gigantes. Exemplos incluem os descendentes de Enaque, conhecidos por sua estatura elevada. Golias, o guerreiro filisteu, é outro exemplo notável de gigante nas Escrituras. O objetivo é identificar possíveis conexões entre esses gigantes e a narrativa dos Nefilins. A cena alerta sobre a disseminação de imagens e manchetes enganosas na internet. É crucial abordar informações online com um olhar crítico e cético. A validação de fontes é essencial para evitar a propagação de notícias falsas. Manchetes sensacionalistas frequentemente distorcem a realidade dos fatos. A prudência é necessária ao avaliar supostas provas apresentadas online. A datação é um processo científico crucial para validar descobertas. Envolve a determinação da idade de um objeto ou evento. A datação por carbono é uma técnica comum para materiais orgânicos. Ela mede a quantidade de carbono 14 restante na amostra. Outras técnicas incluem datação radiométrica para rochas e minerais. A análise osteológica é um procedimento científico crucial no campo da arqueologia e da antropologia forense. Ela se concentra no estudo detalhado dos ossos e restos esqueléticos humanos. O principal objetivo é determinar características importantes sobre o indivíduo. Essas características incluem idade, sexo, estatura e ancestralidade biológica. A análise também pode revelar informações sobre traumas, doenças ou outras condições que afetaram o esqueleto.
Esses dados são essenciais para a identificação de restos mortais e a reconstrução da história de vida do indivíduo. O contexto estratigráfico é fundamental para a interpretação de achados científicos. Ele fornece informações cruciais sobre a localização exata dos objetos descobertos. A estratigrafia ajuda a determinar a idade relativa dos achados. Um contexto estratigráfico robusto aumenta a precisão das análises. Sem um contexto claro, a interpretação dos achados pode ser comprometida. Portanto, a estratigrafia é essencial em procedimentos científicos. A publicação revisada por pares é crucial na validação de descobertas científicas. Este processo garante que o trabalho científico seja examinado por especialistas. A revisão por pares ajuda a manter a integridade e a qualidade das publicações. A aceitação de descobertas científicas depende da aprovação na revisão por pares. A Sena examina a descoberta de esqueletos na província de Shandong, China. O foco principal é avaliar se a estatura dos esqueletos justifica a classificação como gigantes. A análise busca determinar se o tamanho dos esqueletos é atípico em relação aos padrões históricos da região. Considera-se a possibilidade de variações naturais na altura da população local ao longo do tempo. O objetivo é fornecer uma avaliação baseada em evidências sobre a alegação de que os esqueletos são de gigantes. Variações regionais na estatura humana são observadas globalmente. Essas diferenças podem ser atribuídas a fatores genéticos distintos entre populações. A nutrição desempenha um papel crucial no desenvolvimento e crescimento, influenciando a estatura. Disponibilidade e qualidade dos alimentos variam significativamente entre regiões. Portanto, a estatura regional é moldada pela interação entre genética e nutrição, não por causas sobrenaturais. A Sena foca na pegada descoberta na África do Sul em 1912. A descoberta carece de um contexto arqueológico robusto. A falta de contexto dificulta a datação precisa da pegada. A autenticidade da pegada tem sido objeto de debate entre os especialistas. Mais pesquisas são necessárias para determinar a origem e o significado da pegada. O relato de Golias no Antigo Testamento é um exemplo notável de um indivíduo de estatura extraordinária. Golias é frequentemente lembrado por seu tamanho imponente e força física. A história de Golias serve como um exemplo clássico de desafio e superação. Este relato bíblico destaca a importância da coragem e da fé diante de adversidades aparentemente insuperáveis. A narrativa de Golias permanece como uma das histórias mais conhecidas e impactantes das Escrituras. O Antigo Testamento relata espiões enviados a Canaã. Esses espiões retornaram com relatos de homens gigantes na terra. A Sena analisa as possíveis interpretações desses relatos. Uma interpretação é que os gigantes eram uma representação do medo dos espiões. Outra interpretação é que os relatos eram exageros para dissuadir a invasão. A análise busca entender o contexto histórico e cultural dos relatos. Relatos de gigantes podem ser interpretados como hipérboles literárias. Essas narrativas podem refletir percepções culturais e exageros. A interpretação literal dos relatos pode não ser precisa. A análise literária sugere um uso figurativo da linguagem. Portanto, relatos de gigantes podem não ser evidência factual. As percepções culturais moldam a maneira como as estaturas são entendidas e relatadas. Diferentes culturas podem ter normas e expectativas variadas em relação à estatura. Essas normas influenciam a interpretação e a comunicação das medidas de estatura. Portanto, o contexto cultural é crucial ao analisar relatos sobre estaturas. A genética
desempenham um papel crucial na determinação da altura de um indivíduo. Variações genéticas entre diferentes populações podem levar a diferenças na altura média. Genes específicos influenciam o crescimento ósseo e a produção de hormônios relacionados à altura. Fatores ambientais, como nutrição, também interagem com a genética para afetar a altura final. O estudo da genética da altura ajuda a entender as diferenças populacionais e o desenvolvimento humano. A nutrição adequada desempenha um papel crucial no crescimento de um indivíduo. Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes essenciais para o desenvolvimento ósseo e muscular. Vitaminas e minerais, como cálcio e vitamina D, são fundamentais para a saúde óssea. Portanto, a nutrição durante o crescimento pode influenciar a altura final de uma pessoa. Fatores ambientais desempenham um papel crucial no desenvolvimento físico, incluindo a altura. A nutrição adequada é essencial para o crescimento ósseo e muscular, impactando a estatura final. A exposição a doenças na infância pode afetar o crescimento, limitando o potencial de altura. Condições de vida, como acesso à saúde e saneamento, influenciam o desenvolvimento e, consequentemente, a altura. A cena estabelece uma comparação direta entre relatos de homens altos e a noção de intervenção sobrenatural. O objetivo é examinar se a existência de um implica necessariamente a ocorrência do outro. A premissa questiona a validade de interpretar relatos como evidência de fenômenos sobrenaturais. Analisa-se a possibilidade de explicações alternativas para os relatos de homens altos. Considera-se se a crença em intervenção sobrenatural influencia a interpretação desses relatos. A cena busca uma análise crítica da relação entre testemunhos e explicações sobrenaturais. Textos antigos frequentemente contêm narrativas sobre seres de grande poder. Esses relatos incluem descrições de entidades com habilidades extraordinárias. Os textos também mencionam os nefilins, figuras enigmáticas da antiguidade. A presença dos nefilins é notável em várias culturas e mitologias antigas. Essas menções sugerem uma crença generalizada em seres poderosos no passado. Esta cena reconhece a existência de menções a achados arqueológicos. Os achados arqueológicos mencionados são objetos de debate. A validade ou interpretação dos achados é questionada. O reconhecimento da contestação é fundamental para a análise crítica. A alegação de nefilins como raça híbrida carece de suporte científico revisado. Não existe documentação científica conclusiva que valide a existência dos nefilins como híbridos. A falta de evidências científicas dificulta a comprovação dessa teoria. A conclusão é que a hipótese dos nefilins como raça híbrida não é cientificamente comprovada. As narrativas sobre os nefilins são extensas e variadas. As tradições que envolvem os nefilins são ricas em detalhes. Essas narrativas e tradições oferecem múltiplas perspectivas sobre os nefilins. A abundância de histórias e tradições destaca a importância cultural dos nefilins. A cena estabelece que a análise de materiais não conseguiu comprovar a existência de nefilins. As provas empíricas sobre a existência de nefilins não foram encontradas. A falta de evidências concretas é um ponto central da narrativa. A inexistência de provas empíricas é reafirmada. A narrativa bíblica utiliza os relatos dos nefilins para contextualizar a crescente decadência moral. Os nefilins são frequentemente interpretados como seres híbridos, resultado da união entre seres celestiais e humanos. Sua presença é associada ao aumento da violência e da corrupção na Terra. Teologicamente, a história dos nefilins serve como uma explicação para a necessidade de intervenção divina.
Essa intervenção, na forma do dilúvio, é vista como uma resposta à disseminação do pecado e da imoralidade. A cena explora a interpretação teológica do dilúvio como um ato de julgamento divino. O foco é como a presença dos nefilins é utilizada como justificativa para o dilúvio. O dilúvio é visto como uma resposta à corrupção generalizada na Terra. A análise busca entender a lógica teológica por trás da conexão entre os nefilins e o dilúvio. Os nefilins servem como um exemplo de corrupção espiritual. Sua história é uma advertência sobre os perigos da transgressão. Eles representam a consequência da mistura do profano com o sagrado. A presença dos nefilins alerta para a necessidade de manter a pureza espiritual. Sua existência demonstra os resultados da desobediência aos princípios divinos. A história dos nefilins é um lembrete da importância da integridade moral e espiritual. Os nefilins tiveram um impacto cultural significativo, influenciando mitos e lendas. Suas histórias foram incorporadas em várias culturas ao redor do mundo. Esses mitos moldaram a percepção das pessoas sobre origens e eventos antigos. As lendas dos nefilins frequentemente refletem temas de poder e mistério. O impacto cultural dos nefilins continua a ser explorado e interpretado em diversas formas de mídia. Os nefilins, figuras de mitos antigos, exerceram um impacto considerável na imaginação popular. Sua presença é notável na criação de diversas histórias e narrativas. Essas histórias frequentemente exploram temas de poder, conflito e intervenção divina. A figura dos nefilins serve como uma fonte de inspiração para a criação de personagens e enredos complexos. Sua influência pode ser rastreada em várias formas de mídia, incluindo literatura, cinema e jogos. A representação dos nefilins varia, mas geralmente envolve seres de grande estatura e habilidades extraordinárias. A cena explora o impacto dos nefilins nas tradições. Mesmo sem evidências físicas diretas, sua influência é notável. As tradições carregam traços dessa influência. O impacto dos nefilins é profundo nas práticas culturais. O objetivo desta cena é incentivar a troca de informações verificadas. Espectadores são convidados a contribuir com fontes fidedignas sobre o tema. A partilha deve ocorrer na seção de comentários. O compartilhamento de fontes confiáveis promove um debate informado. A colaboração da audiência enriquece a discussão. Esta cena tem como objetivo encorajar os espectadores a se inscreverem no canal. A inscrição permite que os usuários recebam notificações sobre novos vídeos. Ao se inscrever, os espectadores demonstram interesse no conteúdo do canal. Isso ajuda a aumentar o engajamento e o alcance do canal. Incentivar a inscrição é uma prática comum para criadores de conteúdo. O objetivo é construir uma comunidade de seguidores fiéis. O objetivo desta cena é incentivar a interação do espectador. Especificamente, pede aos espectadores que curtam o vídeo. Este pedido é direcionado aos espectadores que apreciaram o conteúdo apresentado. Curtir o vídeo é uma forma de demonstrar aprovação e apoio ao canal. Este vídeo foi criado para informar e educar sobre um tópico específico. Se você achou este vídeo útil ou interessante, considere compartilhá-lo. Compartilhar ajuda a disseminar o conhecimento para um público maior. Convide seus amigos, familiares ou colegas que possam se interessar pelo tema. Compartilhe em suas redes sociais, grupos de discussão ou por e-mail. Ao compartilhar, você contribui para um aprendizado mais amplo e acessível. O Arquivo Bíblico se dedica a investigar questões relacionadas à fé. A busca por respostas é realizada com respeito. O Arquivo Bíblico utiliza o método científico em suas investigações. A abordagem combina rigor científico com sensibilidade religiosa. O objetivo é fornecer informações equilibradas e fundamentadas. O compromisso é
Promover o entendimento entre fé e ciência. O método científico é uma abordagem sistemática para investigar fenômenos. Ele envolve a formulação de hipóteses. A aplicação do método científico é crucial na análise de temas bíblicos. Ele também é importante na análise de temas históricos. O método científico ajuda a garantir uma análise objetiva e rigorosa. Ele minimiza interpretações subjetivas e preconceitos. A Sena destaca a importância da fé como um elemento fundamental na vida das pessoas. O respeito pelas crenças religiosas é enfatizado como um valor essencial. A busca por conhecimento deve ser guiada pelo respeito às diferentes manifestações de fé. Fé e conhecimento não são mutuamente exclusivos, mas podem coexistir harmoniosamente. O diálogo interreligioso promove a compreensão e a tolerância entre diferentes crenças. O respeito mútuo fortalece a coexistência pacífica e a colaboração em prol do bem comum. O próximo vídeo do Arquivo Bíblico explorará temas relevantes. Este anúncio serve como uma prévia do conteúdo futuro. Fique atento para mais informações e análises bíblicas. O Arquivo Bíblico continua a fornecer recursos valiosos. A Sena explora a fundo as leituras rivais, revelando suas complexidades intrínsecas. Cada interpretação é examinada em detalhe, destacando suas nuances específicas. O objetivo é proporcionar uma compreensão abrangente das diferentes perspectivas. A análise aprofundada visa esclarecer as sutilezas de cada leitura rival. O arquivo contém uma variedade de recursos. O conteúdo do arquivo é usado para pesquisa. A Sena destaca a riqueza do conteúdo presente no arquivo. O conteúdo do arquivo é essencial para o processo de pesquisa. A Sena destaca a necessidade de combater a disseminação de notícias falsas. Informações enganosas representam um sério problema para a sociedade. O combate às fake news é essencial para garantir a veracidade dos fatos. A conscientização e a verificação de fontes são cruciais nesse processo. A análise crítica é essencial ao abordar temas controversos. É necessário avaliar cuidadosamente as informações disponíveis. Essa avaliação ajuda a formar opiniões informadas e equilibradas. A análise crítica reduz a probabilidade de ser influenciado por informações tendenciosas. A Sena indica que a pesquisa sobre os nefilins continuará. A pesquisa se concentrará em tópicos relacionados aos nefilins. Isso implica um compromisso contínuo com a exploração do assunto. Novas descobertas e análises podem ser esperadas no futuro. O estudo aprofundado dos nefilins permanece uma prioridade. A Sena é projetada para incentivar a troca de ideias e opiniões. O objetivo principal é promover um debate construtivo sobre o tema em questão. A abertura é um convite para que os espectadores participem ativamente. Os comentários são o espaço designado para essa discussão. Espera-se que a discussão seja respeitosa e enriquecedora para todos. A Sena visa criar um ambiente de aprendizado colaborativo. O objetivo desta Sena é estimular a reflexão sobre as informações apresentadas. Espera-se que o espectador pondere sobre os dados e conceitos discutidos. O propósito é encorajar a formação de conclusões individuais e bem fundamentadas. A Sena serve como um momento de síntese e internalização do conhecimento. O vídeo chega ao seu momento de conclusão. Expressa-se gratidão aos espectadores pelo seu apoio contínuo. O agradecimento se estende à participação ativa do público. Reconhece-se o valor do envolvimento dos espectadores. Enfatiza-se a importância do apoio para o sucesso do conteúdo. O vídeo encerra com uma nota positiva de apreciação.